Ainda sobre segmentação, gente, existem alguns tipos de segmentação que são muito conhecidos, tá? A gente tem a segmentação geográfica. O que vem a ser essa segmentação geográfica? É quando a gente segmenta o nosso público, ou seja, é quando a gente busca, né, as características do nosso público com base em características geográficas, ou seja, região, cidade, área em que meu público ocupa e por aí vai. Então, muitas vezes eu posso montar a minha empresa, e aí quando eu falo montar a minha empresa, eu estou indo lá naquele conceito da praça, né, que é o local, com base numa análise geográfica em relação ao meu público. Uma empresa que faz muito isso, McDonald's, né? O McDonald's não monta a loja deles em qualquer lugar. Eles analisam principalmente qual é o fluxo de pessoas que passam naquele local diariamente. A partir daí é que eles vão tomar uma decisão em relação à montagem da loja, onde que eles vão montar, no caso, uma loja nova, né, deles, uma nova franquia e por aí vai. Um outro tipo, né, de empresa que faz essa segmentação geográfica, geralmente, são empresas de automóveis, agências de automóveis, né, concessionárias, principalmente as que vendem carros novos. Vocês já observaram que a grande maioria das agências elas se concentram em um determinado local? Né? Por exemplo, aqui em Brasília, tem muita agência de carro novo, aonde? No CIA. Ou seja, elas se concentram ali. Por quê? Porque geograficamente é um local meio central que as pessoas têm acesso e na cabeça da maioria das pessoas já passa o seguinte: quando eu for procurar um carro novo, eu vou procurar em tal local. Então essa é uma segmentação geográfica também. Né? Se a gente pegar outros pontos, no início do Pistão Sul, em Taguatinga, também tem muita agência de carros novos. Então, o que as empresas fazem? Elas se concentram em determinados pontos, de tal maneira que as pessoas, quando pensem naquele tipo de produto que aquela empresa oferece, elas já automaticamente já imaginam um determinado local e se dirigem a esse local. Então, como eu falei o exemplo do McDonald's, agência de automóveis, existem outras empresas, principalmente aqui em Brasília, que tem muita questão de setor, né? Então, elas fazem uma segmentação meio que geográfica para que as suas empresas possam ser, no caso, montadas. Uma outra forma também de segmentar é demograficamente, ou seja, utilizando dados como idade, sexo, tamanho da família, raça, ocupação, renda. Então, esses pontos também servem para que um tipo de segmentação seja feita. Então, por exemplo, sobre a segmentação demográfica, alguns restaurantes, tipo Coco Bambu, a gente vê que eles colocam as suas lojas em determinados pontos que estão muito ligados ali à característica do seu público, né? Então esses pontos eles são levados assim muito em consideração para que essas lojas elas sejam, no caso, montadas. Então, embora tenha um pouquinho da questão geográfica aí, né, no meio, mas nesse tipo de segmentação o que leva em conta é a característica mesmo do público em relação a esses pontos. E aí eles podem espalhar suas lojas em determinados locais. Existem outros tipos também de segmentação, mas são menos utilizados, digamos assim. Mas um ponto também interessante é um que é chamado de segmentação psicográfica, que leva muito em conta o estilo de vida, a personalidade, digamos assim, das pessoas, né? Então, algumas empresas, elas levam muito em conta esse fator mais psicológico para que possam segmentar seu público e, consequentemente, definir aonde, no caso, elas irão atacar, né? Onde elas irão atuar. Então, um exemplo, né, de uma marca de academias que surgiu dentro desse conceito mais psicográfico
ou seja, que leva em conta o estilo de vida das pessoas, leva em conta a correria, né, que todo mundo vive atualmente, por exemplo, aquela rede de academias Smart Fit, a Blue Fit, né, que tem planos onde você pode treinar em qualquer uma das academias que compõem a rede. Então, o que eles fazem ali, né? Na verdade, eles levam muito em consideração o estilo de vida contemporâneo das pessoas. O corre-corre, o fato de nós termos ao longo do nosso dia 30, 40 minutos, 1 hora, às vezes disponível, e como ela oferece seu produto ali, seu serviço em vários locais, então ela dá essa possibilidade para as pessoas, para que as pessoas possam, no caso, consumir aquilo que a empresa oferece. Então é um outro tipo de segmentação também. E aí, se nós formos observar, cada uma das empresas, elas seguem um padrão de segmentação. Não é porque o McDonald's tem como seu principal padrão de segmentação a segmentação geográfica, que ele também não leva em consideração a demográfica, a psicográfica. Leva tudo, mas a que mais predomina para eles, no caso, é a geográfica. E assim vai, tá certo? Então, é bom a gente estar atento a isso também.